Oi, eu sou o Dudes e hoje a gente vai fazer um chapéu de Elphaba. Não vou fazer o chapéu da Elphaba, vou fazer um chapéu inspirado. Porque, né? Estamos aí, dia das bruxas, tá na hora de fazer alguma fantasia. Vou aproveitar, que aí eu já faço metade de fantasia pro Halloween, metade, talvez uma roupinha pra ir assistir o filme na abertura. E aí, né? O que é uma das coisas mais importantes do guarda-roupa de Elphaba? O chapéu. Eu adoro uma bruxa, né? Última vez que foi assim, foram as Bene Gesserit de Duna. Essa vai ser mais uma. A intenção não é gastar muito dinheiro, talvez fazer uma coisa diferente. Porque, né, vou fazer um chapéu do zero. Não tenho tecido nenhum aqui, tenho materiais, ingredientes e um sonho. Mas então, vai, tá papinho. Tá na hora de começar, né? Porque aí, conforme eu vou fazendo, eu vou explicando tanto minha linha de raciocínio, quanto o que eu tô fazendo. Porque hoje a gente vai fazer feltragem, que é literalmente fazer um tecido do zero. Mas primeiro, a gente precisa ter um molde do que a gente vai fazer nesse chapéu, a forma do chapéu. Aí eu vou explicando o que tá acontecendo. Tenho aqui plástico bolha normal. Eu só peguei do mais grossinho, porque eu preciso que ele seja minimamente resistente. Falei resistente, né? Resistente. Não precisa ser plástico bolha. Pode ser... Eu já fiz essa técnica antes com sacola daquelas eco bag não, porque não é aquelas de algodão. É aquelas de plástico de mercado, que hoje em dia não tem mais sacola plástica. Aí eles vendem aquela sacola plástica. Só que aí você tem que comprar, né? Aquela que é mais dura. Já usei aquele tipo de tecido, que não é um tecido, não é um plástico, para fazer, porque você precisa de alguma coisa que seja impermeável. A gente vai trabalhar com água aqui, então não pode passar água e tem que ser resistente, porque a gente vai solvar esse negócio bastante, vai fuçar bastante, então a gente precisa que ele seja minimamente resistente. A vantagem do plástico bolha é porque ele tem um pouco de textura, então ele vai ajudar no processo da feltragem. Já ouvi falar que é melhor quando eu fiz da primeira vez, que deu certo e tudo funcionou. Não foi coisa daqui, foi com sacola. Então, qualquer coisa que seja um plástico meio duro, uma lona, qualquer coisa que seja resistente à água, que seja de plástico e seja grosso. Eu vou usar aqui, eu tenho 2 pedaços soltos, mas eu já estava vendo aqui pelas minhas contas que não vai dar o tamanho. Vou começar a desenhar por aqui o padrão do que eu mais ou menos quero. Por quê? Quando a gente trabalha com feltragem, a gente trabalha com artesanatos, né? Umas coisas um pouco, sei lá, primitivas. Não sei se a palavra é primitiva. Antigas, históricas. Então, é um processo bastante feito sob medida. Então, o que a gente quer aqui é uma base do formato que a gente quer. Vou pegar uma caneta que eu esqueci de pegar. Tem que ser uma caneta que escreva, né, num plástico bolha, tá vendo? Eu consigo fazer um desenho aqui, porque depois eu vou precisar cortar esse padrão. Eu já medi a minha cabeça. É um chapéu, então eu preciso saber o tamanho da minha cabeça. Minha cabeça mede 62 quilômetros. Aproximadamente, na verdade, porque eu inclusive tenho um problema com chapéus. Inclusive foi por isso que eu aprendi a fazer chapéus, apesar de nunca ter feito um que deu certo pra usar como chapéu. A técnica funciona, mas umas coisas muito avant-garde pra sair na rua. Esse aqui provavelmente também vai ser, né? Umas coisas que não realmente é uma fantasia. E aí, justamente, eu preciso do tamanho da minha cabeça, porque a feltragem, a gente vai trabalhar com lã. Lã encolhe, principalmente nesse processo que a gente vai fazer. Portanto, a gente precisa fazer uma mini continha de como que vai ser. Aqui, nesse padrão, ele vai ser metade do tamanho total da minha cabeça, certo? Porque aqui eu tô fazendo 2D, vai ser um padrão, né? Ele vai ser um círculo. Então eu só tenho que fazer metade do tamanho. Ai, que coceirinha. Minha cabeça mede 62 centímetros. Portanto, sabendo que eu quero que essa lã encolha 40%, o que eu vou fazer? Eu vou pegar minha cabeça. A metade disso é 31 centímetros. Isso dividido por 0,6. Que aí é justamente, se vai encolher 40%, a gente tem que dividir por 0,6 para chegar no tamanho total, que dá 54. Eu acho que a gente tinha feito, acho que é 54. Então aqui eu vou marcar, nesse padrão aqui, o tal dos 54 centímetros, né? Eu tô marcando 54, que aqui eu tenho um tamanho bom. Isso vai murchar, isso vai me dar a metade do que eu tô... Ou a metade não, né? 0,4, eu acho. O marido que ajudou a fazer as contas, gente. Eu particularmente não... Eu sei fazer isso aqui. Conta não é meu forte. Mas vamos lá. Eu tenho aqui os 54 centímetros. Para fazer a aba do chapéu, vamos contar, né? Que eu preciso de uma coisa que suba aqui
em volta da minha cabeça. E eu tô tendo um plano aqui, uma ideia de talvez dobrar essa parte pra dentro pra ficar um pouco mais estruturado na base. Eu vou precisar que ele tenha uma parte pra cima e uma parte pra baixo. Então, eu vou começar a traçar aqui um cilindro. É aqui nessa linha. Que esse cilindro que vai... Cadê o outro risco? Tá aqui. Aqui eu consigo garantir que essa parte vai caber na minha cabeça. Isso também vai murchar, então, né? Isso vai ficar uma faixa de mais ou menos alguns poucos centímetros. A forma eu vou dar uma ideia depois, conforme vocês vão ver o desenho aqui, conforme eu cortar, eu acho que vai ficar bem mais fácil de ver exatamente qual é o plano. Mas eu desenhei isso num papel, eu fiz alguns planos assim, eu fiquei testando formas que eu queria experimentar nessa técnica. Vou continuar aqui desenhando. Por que eu gosto tanto dessa técnica? É uma técnica para quem não tem costume de mexer com, né, artesanatos em geral. Eu achei muito prático. Por quê? A gente está fazendo aqui um tecido não tecido. Vocês já ouviram falar? Do TNT, por exemplo? TNT é um tecido não tecido. O que é um tecido não tecido? Quando você tece um tecido, você está pegando as fibras dele e entrelaçando, né? Você vai fazendo tramas de fios. Um tecido não tecido é quando você tem uma fibra que você não precisou entrelaçar nada. O couro é um tecido não tecido, porque você não tem que entrelaçar nada. O couro é uma pele de um animal. O TNT é um tecido não tecido, porque ele é um plástico. O feltro também, ele é um tecido emaranhado de fibras de lã. Aqui a gente vai trabalhar hoje com lã para feltragem. Eu vou mostrar na hora que a gente for pegar nela qual é a diferença. Mas aí, justamente, nesse processo a gente vai fazer um tecido. E aí, para quem nunca brincou de artesanato, acaba sendo muito divertido ver uma coisa que realmente funciona. Porque é muito difícil de dar errado a feltragem. Aqui, eu tô fazendo a base do chapéu e eu tô fazendo com bastante... Se eu precisar cortar, é mais fácil eu tirar. Então eu tô fazendo aqui com bastante gordura, vamos dizer assim. Bastante espaço para se precisar cortar, eu tenho onde cortar. Para esse espaço. Essa caneta tá meio ruim. Deixa eu trocar. Tá. Oh, agora sim. Acho que agora até vocês estão vendo aí. Que agora eu consegui marcar de um jeito que dê pra ver. Aqui, tô fazendo a base. Na inspiração, né, procurando inspiração do que fazer de Halloween, etc., eu fui assistir algumas entrevistas do moço que fez o guarda-roupa do filme de Wicked. E uma das coisas que ele fala é que ele se inspirou na natureza para as coisas da Elphaba. Acho que eu quero fazer a ponta pra cá. Então eu prefiro colar assim. Vou colar esse negócio. Não precisa ter muito cuidado não com isso aqui. Vocês vão entender depois que esse negócio é bastante... Você pode fazer meio de qualquer jeito, que ainda assim vai dar certo. Tem que só ter um planejamento para fazer o negócio de qualquer jeito e ele continuar dando certo. Então, justamente, aqui eu só tô aproveitando para colar. Vamos lá, vou colar o outro lado também, porque eu não quero esse negócio sambando aqui atrás. Quando eu for começar o processo. Vamos continuar o desenho. Então, a minha ideia era seguir nessa ideia, nesse processo, de fazer formas meio orgânicas. E quando a gente fala de formas orgânicas, a gente está falando de formas que são assimétricas, que são coisas que... Sabe? A ideia era fazer meio que uma forma de gota, meio inspirado. Depois eu talvez bote aí na edição, eu consigo botar aí na edição. As inspirações, eu tive umas inspirações, sabe? Fiquei vendo algumas coisas que me deu vontade de reproduzir uma forma meio assim. Lá meio que demarquei aqui essa parte que é importante de saber o tamanho. O resto é no olho mesmo da forma que você quer. Eu quero alguma coisa que seja assim. Será que isso aqui dá pra ver se eu fizer assim? Que faça assim, sabe? Formato de uma gota mesmo. Pra ficar uma folha, uma gota, um tronco crescendo. Formas orgânicas. Pegar uma tesoura. Começar a cortar, que aí eu acho que vai ficar mais fácil até de ver a forma, porque eu acho que mesmo ali, naquela câmera ali, não tá dando pra ver nada. Nossa, que negócio ruim de cortar, né? Ou será que a minha tesoura que tá muito ruim? Que dificuldade. Será que eu troco de tesoura? Deixa eu ver se eu tenho outro aqui. Caraca, não corta não? Eu, hein? Tem que cortar na faca esse negócio. Nunca vi. Que plástico bolha resistente. Talvez
até fique meio parecendo uma semente. Voltando a falar da forma, qualquer coisa eu refino talvez o formato em outro momento. Eu não sei se eu quero só com uma ponta, essa ponta fazendo zigue-zagues. Sabe, eu não sei se eu quero. Pior que agora talvez eu esteja achando. Tô aqui olhando, pensando, né? Acho que eu não vou exagerar. Acho que eu vou fazer só uma forma realmente pra lá. Pois aí eu acho que agora eu quero diminuir essa. Sai, mosquito! Começou a chover esses tempos aqui em Goiânia e juro. Aí aqui em casa vira um zoológico. Vou te contar. Realmente, o agro não é pop. E aqui eu quero que seja uma ponta. Não exatamente uma curva. Tá parecendo grande. Realmente talvez esteja. Mas eu confio nas medidas porque eu já brinquei de feltragem antes e realmente dá pra murchar bastante. Dá pra encolher bastante o tecido. É mais fácil fazer maior do que justamente. Depois ele murcha e acaba ficando pequeno. Eu não quero correr esse risco. Quero tirar essa ponta aqui que tá meio estranha. Mas tá vendo? Aqui o que eu fiz foi a forma básica, mais ou menos, do que eu quero. Talvez fique um pouquinho mais curvado, mas aí eu consigo modelar melhor na... O que tá... Gente, tô todo sujo. De preto deve ser a canetinha de onde eu passei a mão, que essa caneta talvez não fosse a mais indicada para fazer isso. Não tem problema, que agora inclusive eu vou lavar a mão durante uns 40 minutos. Já explico. Vamos lá. A gente tem a forma aqui. O que a gente vai fazer agora? Agora que a gente realmente vai começar a filtragem. Agora a gente vai pegar a lã. Vou guardar isso aqui por um momento. O meu padrão. Então, essa é a lã para filtragem. Eu tô aqui na dúvida. Eu acredito que dessa vez eu vou usar essa daqui, que é... Talvez eu coloque um pouquinho do cinza numa ponta, ou coloque na parte de baixo. Eu tô aqui pensando. Por que a lã de filtragem é diferente de uma lã normal? Isso é lã não processada. Isso aqui não é um novelo de lã, que é um fio de lã. Vocês estão vendo que é literalmente os pelos. É apenas pelos de lã. Tá vendo? Eu consigo puxar e sai um pelinho? Pois eu vou pegar isso aqui e eu vou criar uma trama usando esses pelos. Não tinha preto, onde eu compro essa lã. Tinha cinza e tinha essa que é mais escura. Você vê que ela ela é bem mais escura do que o cinza. Que eu acho que eu prefiro. Começar com esse vinho mesmo. Vou já começar a fazer, que fica mais fácil de explicar. Vou colocar esse daqui, porque esse daqui, na verdade, não é só um padrão. Ele é um resiste. Eu tenho mania de aprender as coisas, né? Aprendo com o YouTube. Então, eu não sei exatamente o nome. Eu vi o povo fazendo isso em inglês. Não sei o nome em português. É um resiste. Juro que já vocês vão ver e vão entender. Vou usar isso aqui só como medida, porque eu preciso ter uma noção do tamanho, de onde isso vai ficar. E aí eu já vou mostrando pra vocês. Vamos lá. Eu vou pegando um pouquinho de fibra de cada vez. Vocês estão vendo que eu peguei, ó, é quase transparente. Eu acho que nem nesse vídeo aqui vai dar pra ver direito. Porque é muito pouquinho. Porque a gente vai fazer várias camadas. Se você fizer uma camada grossa de uma vez, o que vai acontecer? Isso vai embolar, vai virar uma zona. Não vai ficar bonito. A textura não vai ficar boa. Tem que ser realmente uma camadinha muito fina de cada vez. E aí você, justamente, se você precisar ver o que tá um buraco, você coloca um pouquinho mais. Mas não precisa fazer várias camadas de uma vez. Porque vai ter uma camada na outra direção. Primeiro eu tô colocando nessa direção, depois vou colocar nessa direção. Vou medindo aqui, que eu quero ter noção. E eu preciso que seja maior do que o padrão, porque eu preciso dobrar para que isso, né, fique tridimensional. Então tô vendo ali já que eu preciso um pouquinho mais. Tá, e aqui eu acho que eu vou acelerar, porque vai demorar bastante eu conseguir preencher todo esse canto aqui. Eu adorei a cor dessa lã. E eu acho que depois eu consigo, porque né, o chapéu da Elphaba tradicionalmente é preto. Mas vermelho combina muito com verde. E parte do look, eu acredito que vai ser em verde. Eu tenho um plano para realmente fazer um look completo de Elphaba, mas assim, né? Sai da minha cabeça. Então provavelmente você vai olhar e falar assim, é Elphaba? Não é Elphaba. Mas parece, lembra? Tem a ver, sabe?
Talvez não fique tão óbvio. Mas é porque minha cabeça realmente, né? Vamos falar a verdade? É uma desculpa pra fazer experimentos que eu já queria fazer, mas que eu não tive a oportunidade de fazer. Aí o que virou, tipo, nossa, talvez seria legal fazer um chapeuzinho, fazer uma coisinha de Elphaba pra assistir o filme, virou, eu tenho um plano completo, eu só preciso realmente botar em prática. Tá dando pra entender, né? O que vai virar isso daqui? Ó, quando tiver mais grossinho, dá pra dar uma fofada. E assim, fica parecendo também que eu tô inventando moda e fazendo uns negócios à toa. Mas na verdade, chapéus são feitos de feltro. Ó, os cachorros brigando. Pois é, tanto os chapéus, chapéu de vaqueiro, chapéu daquelas boininhas, boininha francesa, chapéu militar. A maioria dos chapéus que a gente vê historicamente e etc., são de feltro, inclusive alguns casacos, algumas outerwear, né? Coisas que vão por fora da roupa, são de feltro porque a lã é naturalmente meio à prova d'água. Ela, absorve muito água, então ela, até ela começar a ter a sensação de estar molhada, de estar ensopado, demora, porque ela aguenta muito. Ela consegue absorver muita água antes de começar a parecer molhada. Antes de começar a absorver, ele já sai um pouco, ele já repele um pouco a água, e o que absorver ainda consegue absorver muito sem ter a sensação de chuva. Então a lã é um tecido, né, uma fibra muito tecnológica. É justamente por isso que sempre se usou para chapéus e para roupas de fora, casacos, casacos de neve, casaco de frio, realmente de frio, que é muito frio. Mas até pro calor, justamente como ela absorve muita água antes de começar a aparecer molhada, ela absorve muita água, ponto. Então ela tem essa capacidade de respirar, sabe? Se você sua por dentro da roupa, ao invés dela ficar te mantendo ali abafado, ela ainda puxa a água. Aí justamente, além de brincar de, né, fazer uma fantasia, fazer um chapeuzinho de brinks. Ó, talvez aqui esteja ficando um pouco torto, eu tinha que puxar mais pra cá. Falta bastante agora pra baixo. Aí, justamente, apesar de ser um tecido num tecido que você vai emaranhar essas fibras, o ideal é não fazer muita bagunça antes. Você tá vendo que eu tô tratando aqui tudo com muito cuidado, quando eu vou fazer os testes de se tá bom o tamanho, etc. Porque não pode avacalhar essa fibra, porque depois lá dá trabalho. Quando você for fazer o feltro de verdade, né? Quando for feltrar, vai emaranhando feio. Então, por isso que tem que ter paciência e calma, que nessa hora, essa é uma das horas mais importantes desse processo, apesar de parecer muito besta o que eu tô fazendo aqui, literalmente só pegando uns fiozinhos, jogando um em cima do outro aqui, mas é muito importante. Eu já gastei um tanto bom de fibra aqui, então o que eu vou fazer? Para roubar e eu conseguir fazer o que eu tô imaginando, pensa que isso aqui vai ser a parte de fora do chapéu. Para fazer o que eu tô imaginando, eu acho que eu vou começar depois a usar a parte de dentro, o cinza, porque aí eu consigo economizar um pouco e fazer render, ao invés de usar todo esse rubi. Nem a cor que estava escrita na embalagem estava rubi. KKK. Aí, pois é, inclusive o plano que eu fiz, eu cheguei a postar no Instagram. Quem não me segue no Instagram, fica à vontade, porque justamente essas coisas eu acabo postando mais lá, essas coisas do dia a dia, acaba sendo mais lá do que aqui. Sai, mosquito. Mas as pessoas votaram em outra opção, mas eu tava no plano de fazer essa versão desse chapéu. Então eu acabei me convencendo que não importava o voto dos outros. Que eu vou fazer o que eu quero. Aí justamente o plano é, se eu não gostar muito da forma desse, eu achar que esse não ficou bom, eu ainda tenho uma outra forma, um outro modelo, que eu queria testar, e justamente que ele foi mais votado. Tô fazendo aqui pra ver o que eu acho, pra ver o que funciona e o que não funciona. Se ficar bom, arrasei. Se não, eu tenho outro plano. Então tá tudo de boa. E outra, a parte divertida. Isso aqui também é lã. Se tudo der errado, é um material biodegradável, sabe? Não tô nem avacalhando muito o mundo. Né? Às vezes fica bonitinho, mas não serve como chapéu. Às vezes vai ficar camp demais. É só uma lãzinha. Tá, só falta um tiquito de um tiquito. Olha lá, quase já foi tudo dessa lã. Estou preocupado. Mas tá tudo certo. Como eu falei, eu vou tentar economizar.
E vou começar a fazer a parte de dentro com cinza, que agora já completou. Como eu falei, eu preciso emaranhar, mas eu preciso de uma ordem. Começar a usar aqui uns tanto. Viu? Ele é bem mais claro. Aí eu não sabia, mas agora nessa direção. Só coloquei ele na pontinha. Porque eu errei mesmo. Não prestei atenção no que estava fazendo. Nossa, mas com cinza dá pra ver bem mais, né? Que bom que essa parte vai ficar por dentro. Não vai dar pra ver. Ó, e não pode deixar realmente bagunçar demais, não. Vocês estão vendo que esse daqui agora ficou meio feio. Não gostei, tem que arrumar. Aqui tá pondo só os últimos buracos. Qualquer coisa que esteja muito obviamente mal feita. Então só tem mais uns negocinhos aqui. Vou dar uma completada. O que a gente vai fazer? Eu tenho aqui água. Água em spray. Pode ser qualquer spray de água. Eu prefiro isso daqui porque a gente já tem em casa por causa das plantas. Eu não gosto de jogar tanta água porque, né, aqui é uma bancada, não tem quina. Se eu jogar muita água, vai começar a escorrer no chão, não quero fazer bagunça. Assim eu consigo controlar quanto de água vai, que é justamente, ó. Você vê que vai só uma brisinha de água. E eu vou molhar tudo isso aqui. Para já fazer uma caminha organizada e molhadinha para fazer o resto do padrão. E aí, em cima dessa água, eu vou jogar um pouquinho de detergente. Sim, detergente. Como eu falei, eu já estou preparando. Mais na frente vai fazer mais sentido. Tem que assistir, tem que realmente ver para acreditar, para ver acontecer. Vou entrar aqui com o padrão. É nessa direção? Sim. Ó, que ele tá na pontinha. Vou jogar um pouquinho mais para lá, porque esse lado ficou meio murcho. E esse aqui. Então, antes de dobrar, eu já vou começar a fazer uma caminha aqui em volta desse cinza. Que eu tô vendo que na hora que eu dobrar tá perigando o vermelho fazer bagunça. Que eu vou colocar pouco, que na hora de dobrar eu já sei que vai transpassar. E vou começar a colocar um pouquinho mais aqui. Pra já começar a fazer. Não falei ainda de preços, né? Porque é engraçado. Eu falei que é um hobby divertido e barato. E assim, pensa que cada coisinha desse, esse daqui do cinza, é R$5,50. Aqui eu acho aqui em Goiânia. Em Campinas, do bairro de Campinas, que é um bairro que vende essas coisas de confecção, artesanatos e esse tipo de coisa. Então lá eu acho desse daqui, por R$5,50, 50 gramas desse cinza. Aquele vermelho tava, eu acho que 16, 17. São 100 gramas, mas ele, né, eu acho que a cor que é diferente, não sei. O processo da cor que faz isso ser mais caro. Não sei exatamente. Ele é mais caro. Uma vez eu já comprei do branco, que eu acho que era mais caro ainda, eu acho que era 20. Você vê que meio que rende. Na hora que vocês verem o tamanho desse chapéu aqui, é porque eu tenho uma mania, né, de quando eu penso numa coisa assim, nossa, eu quero que esse negócio fique muito bafo, que fique muito exagerado, que fique camp. Eu penso numa cabeça, alguma coisa que vai na cabeça que seja gigantesco. Então, como chapéu, esse aqui talvez até seja meio grande, mas é porque é um chapéu de bruxa da Elphaba, né? É uma coisa bem importante na lore do personagem. Eu não posso ignorar. Aqui tenta deixar um separadinho, eu falei que dobrar, depois eu vou dobrar melhorzinho, porque eu quero que deixe separadinho, porque eu não quero que junte a parte da frente com a parte de trás. Aqui eu quero que seja um buraco. Então aquela parte ali, eu vou evitar que junte muito. Aqui já tem uns tanto aqui no meio, jogar só um pouquinho aqui, para ficar bem grossinho. Agora eu já preenchi meio aqui, eu vou ver, agora eu consigo fechar, tendo noção do que vai acontecer. Aqui eu já falei que vou dobrar, para ficar, viram que ficou por baixo. E vamos considerar que tem 50 gramas, foram 2 desse cinza, 100 gramas, 200 gramas de chapéu, nem é tanta coisa, para um chapéu desse tamanho, dessa magnitude, sabe? Nem exagerei tanto. Nossa, mas sobrou isso daqui. Vou tacar em algum canto aqui. Não vou ficar também economizando isso aqui, não. Essa bobagemzinha desse pouquinho aqui de lã.
2 ml de lã? Não. Aqui no meio. Vamos aqui, ó. Tchá. Chá. Aí, agora tá vendo que o cinza de baixo está conectando com o cinza de cima e está virando uma grande trama. Ó, a ponta. Depois eu quero só cobrir. Talvez eu até deixe esse encontro do cinza. Ó. Dobrei. E agora eu vou completar o resto com vermelho. Agora procurando tampar os buracos. Esse aqui eu acho que eu vou deixar essa pontinha meio assim, orgânica. KKK. Opa, esqueci que agora eu tenho que fazer nessa direção. Que é a direção que eu estava fazendo vermelho. Na outra parte. Acho que vai dar certinho. Nossa, será que vai dar de primeira? Juro, da outra vez que eu inventei de fazer um chapéu. Tá que não era uma fantasia exatamente para um Halloween. Era mais uma montação de coisas. Sabe? Eu tive um projeto fotográfico de cartas do tarô. Eu sou tarólogo, falando de ocultismo, né? Falando de Halloween, né? Muita gente gosta de falar dessas coisas. Eu falo porque não apenas gosto, mas porque vivo. Que, né, na verdade, são ferramentas de crescimento pessoal, acredito eu. Tem uma questão espiritual? Tem. Mas tem uma questão mais prática do dia a dia, né? Porque quando a gente começa a entender algumas coisas além de nós, a minha concepção de mundo, de vida, né? A gente acaba crescendo quando a gente descobre que o mundo é mais do que só a gente, sabe? Só essa vidinha que a gente acha que vive no dia a dia. A gente lembra que tem coisas que são maiores que a gente acaba se obrigando a evoluir. Não sei. Astrologia, tinha esquecido. Eu também estudo astrologia. Então, assim, Halloween é minha época. E eu acabo sempre pegando muito gosto. Como eu já falei da outra vez, foi as Bene Gesserit de Dona. Dessa vez, Elphaba. Elphaba e Galinda, né? A Galinda também é uma bruxa. Mas, né, a minha visão, né? Quando eu assisti, não sou o maior fã de Wicked. Não conheço a história inteira e vou descobrir. Me obriguei a não ficar sabendo de nada de Wicked. Até sair o segundo filme. Agora eu só vou saber do final da história quando eu ver no cinema. Depois do segundo dia eu tiver a oportunidade, eu assisto o musical e etc. Mas eu gostei muito da, né, a representatividade, a Elphaba sendo né, a subversão, a degeneração, e a Galinda sendo, né, os poderes que existem, o status quo. É muito, né, interessante o filme um filme infantil falar tanto sobre fascismo, política, coisas que a gente está vivendo hoje em dia. Muito engraçado. Esse aqui sobrou um pouquinho, mas esse eu acho que eu vou guardar, porque do cinza eu tenho, do vermelho não. Se eu precisar filtrar seco, eu tenho um pouquinho mais do vermelho, se ficar algum buraquinho, se acontecer alguma coisa. Espero que ficou um buraquinho aqui. Tô tapando os buraquinhos. Tapando os buraquinhos que eu vi depois. Porque desse lado eu não tinha visto não que tinha buraco. Que bom que vocês me avisaram. E o que a gente vai fazer agora? De novo, agora a gente vai molhar a parte de cima do sanduíche. Deixa eu já começar a dar uma dobradinha aqui. Desse lado, do mesmo jeito que eu fiz do lado de baixo. Que depois começa a mexer com água, esse negócio começa a grudar tudo na mão. E no começo tem que ser tudo muito delicado. Vamos com calma, já vamos deixar dobradinho de antes. Olha que coisa. Gente, eu amo muito. Vou colocar aqui. Precisa de bastante detergente. Detergente aqui que ele tá fazendo, ele tá pegando essas fibras da lã e tá espigando todas as cerdas, todas as queratinas, os negócios, porque é isso que na hora, justamente, o que faz esse tecido? É você pegar esse tanto de lã toda embaralhada e vai virando um grande nó, porque é justamente, aí vira um feltro, vira um tecido que tá completamente, vocês vão ver no final, é muito firme, é um negócio que você pode tentar puxar. Teve um pedacinho menor que eu tinha feito, pequenininho assim, que eu de brincadeira fiz pra cachorro comer ração. Os filhotes brincam, puxam esse negócio e o negócio tá lá inteirinho, como se nada tivesse acontecido. É muito resistente, é um tecido muito resistente, mesmo sendo não tecido, sendo só um monte de fibra emaranhada. O que a gente vai fazer aqui agora? Eu gostaria de talvez... Deixa eu ver se eu tenho um pedaço grande ali de papel, de plástico bolha. Que aí, pronto, esse aqui meio que tá cabendo. Depois, se precisar, eu coloco só naquele cantinho ali.
Que agora eu vou começar a apertar. Vocês estão vendo? Que eu quero começar a criar esses nós, mas de uma forma controlada. Aqui também não cai, mas só porque a gente tá fazendo um monte de nó, que pode simplesmente sacudir isso aqui, porque aí também vai virar bagunça. E não é bagunça que a gente quer. A gente quer que esses fios comecem a se juntar, comecem a se juntar, comecem a se juntar, para começar a formar os nós, mas de forma ordenada. Então a gente vai apertando e vai meio que agitando, que vai emaranhar e vai fazendo nó, e vai fazendo nó, e vai fazendo nó. É muito relaxante, porque aqui agora eu vou passar um bom tempo só amassando esse negócio. E amassa, 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 e amassa. E, inclusive, agora, inclusive, vale a pena. Inclusive. Deixa eu pegar uma aguinha. E vou cobrir esse cantinho aqui também. Que eu não quero deixar esse cantinho aqui sem filtrar e depois ter que me virar com ele. Eu já quero que tudo faça ao mesmo tempo. Então a gente vai apertando, 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 apertando. E a gente começa a dar umas. Sabe? Sacudidinha assim. Vai assim, vai dando um sustinho. E a gente vai dar uma amassada, ver se tá faltando água. Ó, e dá pra ver que ele vai fazendo um negócio ali. Vai virando um negócio. Os cantos, o ideal é a gente ir meio que apertando pra dentro, assim. Porque, né, ali também tá uma zona, só que eu quero que isso vá comprimindo ao invés de só bagunçando. No canto, nas bordinhas do padrão, eu quero meio que ele junte e faça né, essa conexão de uma parte com a outra. Então a gente vai meio que apertando e meio que juntando esse negócio. Vai meio que colocando pra dentro. Não tem o plástico bolha desse tamanho. Dá pra fazer com espuma, dá pra fazer com sacola, como eu falei. E dá pra fazer sem. Só que com a mão tem que passar bastante detergente na mão pra não grudar demais. Porque começa a grudar na mão e começa a puxar fio. Começa a puxar fio, começa a virar uma zona, começa a formar uns gruminhos. Que depois são dificílimos de sair e eles no final viram uma texturinha. Não é feio, mas vai ficando cada vez mais rústico. Essa pontinha aqui. Tá virando uma pontinha. Que eu acho que talvez esteja faltando um pouquinho. Esse cantinho, ó, tá com pouca água, não tá juntando direito. Mas aqui até que tá bom. Ó, porque aqui, talvez eu quisesse botar um pouco mais de água. Dá pra ver que ele ainda tá meio seco. Em algumas áreas talvez falte um pouquinho de detergente. Que o detergente que vai fazer essa água absorver. Lembra que a lã não quer absorver essa água nesse momento. Mas eu quero que ela absorva. E vamos continuar massageando esse negócio aqui. Agora tá dando pra ver que ele tá grudando um pouco melhor. Talvez o que tá faltando era água mesmo. Ó, acho que agora eu consigo trabalhar sem o papel plástico ou bolha. Ó, e agora vamos de... Eu falei. Agora eu vou lavar minha mão durante bastante tempo. Que aqui, pra fazer funcionar, é um tal de esfregue, 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 com bastante sabão, que a mão vai ficando até fina. É o que eu falei, um processo muito artesanal, muito manual. Esse daqui é um dos engraçadinhos. Ó, porque agora, tá vendo? Eu consigo meio que esfregar os dedinhos. E aqui... Aqui tô fazendo, ó, com a mãozinha leve, 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 leve. Eu só tô realmente passando a mãozinha por fora. Eu não tô realmente esfregando. Não ainda. Eu falei, é um tecido resistente. Mas até ele ficar resistente, pra ficar bonito, precisa de uma delicadeza. Aí justamente, ó.
Agora, bem de levinho, eu consigo passar na mão e sentindo onde tá aqui, onde nem começou a fazer o processo de filtragem e onde começou. Tem uns lugares que você sente que tá mais firmezinho, aí você tem um pouco mais de coragem de passar a mão. Tem uns lugares que não. Você vai sentindo que ele tá bem delicadinho. E se você começar a esfregar demais, ele começa a grudar nos dedos. Ó, tá vendo que tinha uma bolha ali? Que eu meio que diminuí a bolha, mas eu não fui só socando ela. Você vai meio que murchando. Ó, agora eu tô sentindo que eu consigo ser um pouquinho mais grosseiro. Tô fazendo um pouquinho mais de força que isso aqui. Mas em áreas, como eu falei, você tem que ir meio que sentindo onde tá aguentando mais, é uma coisa no feeling. Não fiz várias vezes, então assim, nossa, não é uma coisa que eu tenho muita prática e por isso que agora eu sei como eu tô sentindo. Não, é só porque você vê. Dá pra sentindo, assim, tipo, às vezes você amassa demais e ele faz uma dobra e você tem que desfazer. Aí é porque ele não tá aguentando muito, não. Sabe? Mas aqui, por exemplo, que você sente que ele já tá bem pertinho do plástico bolha, já tá dando quase pra ver o plástico bolha por debaixo. Aí você fala, bom, aqui tá um pouco mais. Já tá mais formado esse negócio. Tá dando acho que dá pra ver, né? Conforme eu vou passando a mão aqui, tem uns lugares que dobra. Porque se você for passando a mão devagarzinho. Opa! Eu com a mão aqui, ó. Ó, porque você quer evitar esse tipo de coisa aqui. Vai acontecer, é o que eu falei. É um tecido meio natural. Tô fazendo completamente à mão. Coisas feitas à mão têm defeitos, porque não é industrial. É, inclusive, é o que faz essas coisas serem muito legais, né? Porque vai ser único. Quer dizer que você pode fazer exatamente do mesmo jeito que eu tô ensinando aqui a fazer. Você pode tentar. E não vai ser igual ao meu. Né? Porque um cantinho que vai ficar manchadinho porque faltou lã no meu na hora que eu fui fazer. Você não vai faltar, ou você vai tentar fazer de propósito, não vai ficar no mesmo lugar, sabe? Não tem como imitar, não vai ficar igual. Pode ficar muito parecido, pode ficar praticamente igual não fica. Já tá quase tudo murchinho. Tá vendo que agora eu consigo realmente. Tô deixando a minha mão deslizar por cima, mas agora tem uma pressão envolvida. Agora eu não tô simplesmente deixando o negócio se formar sozinho, não. Agora eu tô fazendo uma pressão. Tá vendo que os cantos ainda não estão me envolvendo muito nesses cantos. Depois eu mexi só com eles. Que eu quero dar uma olhadinha no outro. Apesar de que o outro lado, ó. Ele meio que vai se fazendo sozinho, como eu falei. Vamos ver pelo outro lado. Não sei se deu pra ver. Está bastante seco. Será que se eu fizer assim vale mais? Ainda está bastante seco. E ali você viu que eu não fucei muito, porque se eu começar a filtrar lá, que ainda tá possível de ser filtrado. Então, se eu dobro isso aqui em cima e começo a mexer demais, isso aqui pode filtrar nisso aqui. Aí eu não quero que faça uma dobra também, não. Então, eu tô sendo bastante cuidadoso. Que ainda tudo aqui é uma grande cola de nós e de possibilidade de fazer cagada. Não queremos. Já diria a mamãe, Greg Queen, não façam cagada. E eu tô tentando não fazer cagada. Ó, isso aqui, por exemplo, não tinha assim melhor. Ó, show. Desesperados que eu me arrependo, que eu tô fuçando demais. Do jeito que eu acabei de falar que eu não queria fazer. Eu preciso que já tenha começado a fazer alguma coisa. Vamos virar assim. Tchá. Aqui, se pá, eu vou voltar com o plástico bolha. Ó, porque tá vendo que gruda?
E esse grudado aqui que vira problema. Esse sabão todo depois a gente vai lavar. É sabão. É feito para lavar. Vai sair na água. Olha a diferença. Agora sim. E agora sim, eu acho que eu tenho um pouco mais de coragem de mexer nessas beiradinhas. A gente vai entrando aqui, ó, e vai começar a mexer por dentro. Porque eu quero tirar esses bicos. Tá vendo? Ó, talvez aqui desse lado dê pra ver melhor. Que aqui, ó, tem o bico. Mas aí você vem e começa a filtrar nessa quina. E agora, justamente, aí você vai meio que usando a fricção do dedo dessas partes, sabe? E vamos aos poucos acertando tudo isso aqui. Aí, o único problema desse negócio é que é muito tempo que você fica fuçando numa posição errada. A gente que é véia, a gente sente na coluna, né? A gente que tem prótese, a gente sente. E aqui você vai aproveitando também, né? Pra massagear a peça inteira por dentro, porque aí você vai filtrando lá por dentro também. E aqui vocês estão vendo que eu tô na pontica da pontica do chapéu. Que aqui eu quero fazer justamente essa pontica desse chapéu de bruxa. Tá. Tá ficando meio gráfico o negócio. Acho que aqui eu já consigo tirar um molde. É aqui que a gente vai murchar esse negócio. Lembra que eu falei que ia murchar? Que ele ia diminuir? Por isso que a gente tinha que fazer a conta de quanto cabe na cabeça para depois saber quanto que vai diminuir? Pois é, que ele vai diminuir. Oxe, oxe. Sobrou o último pedaço. Ó, virei ao contrário. É bom que aí também já dá uma filtrada na parte de dentro. O cinza é bonito, né? Esse cinza, o tom de cinza não é feio, não. Vou desvirar agora. Ó, e eu de relógio. Agora que eu me toquei. Pessoa bem pastel, né? Minha cara. Fazer um negócio desse. Porque eu vou ficar pra sempre, gente. Quanto mais enfrega, melhor. Então aqui eu ainda vou demorar um tempo. E agora eu acho que eu vou começar a dar umas massageando. Agora eu já confio que esse tecido tá um pouco mais feito. Agora eu posso começar a dar uma zoada. E tá começando a diminuir. O que eu vou fazer? Cansei. São quase 3 horas da manhã. Até pra eu, que sou doido, tá ficando tarde. Vou deixar aqui, vou deixar secar. É bom que perde a água, ele dá uma murchada, vai criar melhor esses nós. Beleza? Até já. Segundo dia, hoje dessa vez mais cedo, 7 horas ao invés de, né, 1 hora da manhã. Tá dando pra ver, ó, que ele deu uma secada.
E agora, inclusive, tá dando pra ver, né? As partezinhas onde dá pra ver o cinza, onde dá pra ver só o vinho, dá pra ver mais ou menos a forma, mas ainda tá bem molinho, ainda tem muita coisa pra fazer. Então vamos lá. Ele deu uma boa secada, então agora eu tenho que dar uma, né? Voltar a molhar. Deixa eu virar o outro lado. Apesar de que, ó, tem uns lugares que tá meio translúcido ainda. Isso aqui vai resolver, gente. Porque isso aqui agora vai ser trabalhado e vai murchar bastante. E em geral, esses lugares, a maioria vai sumir. Porque justamente vai encolher, encolher, encolher. Então esses buracos vão diminuindo, diminuindo, diminuindo. Opa, deixa eu tirar o óculos. Talvez esteja dando reflexo, né? Esqueci que eu tava de óculos. Tá parecendo que tá bem. Ó. Eu queria continuar mexendo aqui. E vamos indo. Ontem, inclusive, né? A gente inventa as coisas. E aí quando eu invento, eu esqueço que existe tempo. Existem processos. As coisas demoram. Não dá pra só inventar e de repente você termina. Bom que esse projeto em específico, ele não tem muito problema de ficar parado. Eu consigo parar, voltar, parar, voltar. Aqui eu só tô esfregando mais um pouquinho, porque já já eu vou entrar com outra técnica. Eu só quero dar uma acordada em todas as fibras, falar assim, opa, lembra que vocês estavam fazendo coisas? Pois é. Mas agora, ó, depois de ontem, você vê que isso aqui já é um tecido, então eu já consigo realmente manipular, jogo para um lado, jogo para o outro. Inclusive não achei ruim as manchinhas que ficaram do cinza. Acho que ainda vai mudar a textura, né? Porque ainda vai murchar e eu acho que vai ficar menorzinho esses pedacinhos onde tem o cinza. Como eu disse, eu acho que eu disse, né? Gente, era tão tarde, sério. Eu não sei, eu não sei o que eu disse, eu não sei o que aconteceu ontem. Mas eu fico meio usando minha, sabe como se fosse uma tábua de lavar roupa? Eu meio que vou usando o dedo e vou fazendo assim, assim, assim. Ó, tá vendo? Ele tá começando a querer. Nossa, achei um buraco aqui. Nossa. Eita. Ó, na hora que encheu de ar. Acho que dá pra ver aí. Tudo resolvível, gente. Nada que me preocupe. Queria isso aqui um pouco mais cônico. Mas assim. E aqui na ponta, que tem uma leve forma, eu já tô fazendo na forma que eu quero. Isso é importante do feltro, porque, né, ele é meio uma coisa de que ele vai tomando a forma que você dá. Então, se você for dando uma forma já antes, ele vai pegando. Mas se você for fazendo um negócio não prestando atenção, talvez vai ficar numa forma que você não quer. Quero abrir de novo. Porque eu também tô evitando, você tá vendo, né? Que essa parte colhe uma na outra. Porque eu também não quero que seja um negócio flat. Um negócio plano. Eu quero que tenha uma forminha. Então eu preciso que ele já comece a querer pegar uma forma. Se quiser, sabe, usar o próprio feltro como tábua. Soro é o atrito. Atrito de várias formas, em várias direções. Que coisinha, né, gente? E vocês, como é que vocês estão? Eu aqui ainda vou um tempinho sovando esse negócio. E vocês estão fazendo o quê? O que vocês vão fazer de Halloween? Vocês fazem coisa de Halloween ou vocês compram? Eu fico nessa de tipo, não, se eu fizer vai sair mais barato. Mas eu acabo inventando um negócio que quando eu faço não sai necessariamente mais barato. Aquele buraco esse aqui que eu quero me dar uma fuçada. Acho que será se eu... Talvez eu... Não vou me preocupar com isso agora. Tá vendo que quanto mais eu fuço aqui, mais ele diminui. Antes ele tava um buracão. Que é isso, ainda tá no processo de murchar. E ainda vai murchar muito. Claramente esse negócio é muito maior do que minha cabeça ainda. Assim. Então aqui seria aquela primeira emenda que eu fiz. Aqui. Pronto. Tá. Estamos aqui. Um segundo. Que agora eu vou pegar uma toalha. Colocar pra cá. Dobrar na metade, que eu acho que já vai ser o tamanho. O que a gente vai fazer?
Agora a gente vai usar a toalha. Então, uma aqui. E ó. Agora a gente vai só realmente dando uma sovada. Bastante. Confia. Volta. Quero talvez fazer só nessa ponta. Meio que vai fazendo, vai entendendo. Vai fazendo mais. Mas ó. Ó. Vocês estão vendo? Vocês estão chegando lá comigo? Eu tenho que fuçar muito mais nesse negócio. Colocar mais água. Então eu quero mais assim. Aqui ainda tô querendo murchar muito. Acho que vou. A fibra tá muito seca. Então a gente molha mais. Vamos lá. Tem muito tempo que eu tô fazendo isso. Ontem eu também fiquei muito tempo. É só uma coisa demorada mesmo, gente. Ó, vocês lembram do buraco? Tá dando pra ver agora? Pois é o que eu falei, que não precisava preocupar muito. Confia no processo. Mas pior que por dentro ficou lindo. A cor. Esse cinza manchadinho. Será que eu troco? Não, pior que eu gostei mais do outro lado. Inclusive tem que fazer muito tempo mesmo. Se tiver com preguiça, sei lá, manda uma inteligência artificial fingir uma foto sua. Sabe? Porque você tá com preguiça, não faz as coisas. Você quer fazer as coisas, tem que fazer a coisa. Infelizmente. Ah, mas dá muito trabalho. Aham. Não quer fazer, assiste. Assiste aí, eu fazendo. Fala, nossa, quanto trabalho deu? Eu falo, deu mesmo. Mas eu tive a paciência de fazer. Eu tô aqui suando, ó. E tô fazendo. Que é o que eu queria fazer. Eu falei, vou fazer, então eu fui fazer. Entendeu? Esse negócio já, eu queria fazer, mas é muito difícil. Então não faz. Tá. Agora eu acho que já tá num tamanho bom. Então, vou lavar isso aqui. E volto com isso aqui limpo. E isso aqui sem sabão. Já lavei, tirei todo o sabão. Espremi bastante lá. Agora dá pra ver, inclusive, que depois que tira o sabão, né, e lava, ele murcha mais ainda. Agora que realmente ele tá mais firmezinho, ó. Agora ele já fica em poses. Mas eu ainda quero dar mais forma. Eu quero deixar ele aqui de algum jeito que ainda fique um pouquinho mais pontudo viradinho. Quero brincar mais. E aí nisso eu vou criar atrito. Inclusive eu tenho isso daqui. É um negocinho, serve para fazer nhoque. Depois você pega o nhoque, você passa ele aqui, ele fica com esses negocinhos, né? Eu uso também, quando eu vou fazer filtragem, porque eu uso para criar atrito onde eu quero. Então aqui eu vou usar ela para fazer atrito, vou usar isso aqui. Vou gastar um tempo aqui. Vai sair esse chapéu de bruxa que tá, né? Cada vez sai mais. Cada vez com mais pontudinho, cada vez mais esquisitinho. Tá ficando bom. Os cachorros também acharam. Esqueci de falar.
ainda tá úmido. Eu lavei, tirei o excesso de água, mas ele ainda tem um pouquinho de umidade. Dá pra sentir que ele ainda tá meio molhadinho. Então, tem que deixar um pouco úmido pra continuar trabalhando ela. Ela só quando ela seca realmente que ela vai firmar e ficar do jeito. Que? Não, é porque eu mexo pra lá, mexo pra cá, e eu boto assim, eu dou uma rodadinha. E sobre o look de hoje, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. A gente, porque logo a Marina tá aqui, que é a marcadora. E aí eu tô com a mão, fazer a biometria, os negócios. Aí a gente cada um gravando. Só que eu nem a mesma coisa nas duas. Pois então, aí eu fui ali no espelho e comecei a brincar com o formato, né? Como que eu ia dobrar, se eu ia dobrar, se não ia. Eu tô começando a gostar desse daqui. Então, já mostrando um pouquinho, um spoilerzinho, mais ou menos assim. Eu não sei se tá tão acertadinho, mas foi. Não sei se dá pra ver, Mas, aí justamente, eu gostei mais ou menos desse formato. Se eu gostei, eu preciso que ele fique nesse formato. Então eu preciso já começar a tratar como se ele fosse ficar nesse formato. Então, já dobrei. A parte de cima vocês estão vendo que tá bem firminha, bem arredondadinha. Tô brincando. Já já eu volto. Mas é só pra mostrar que eu testei e eu meio que tava gostando dessa forma. Então, acho que eu já vou começar a manter nessa forma. Gente, a Marina fez um desenho da Make belíssimo. Você tem aí, amiga, pra mostrar? Já fez um... Gente, o Gui tá escolhendo música. É isso, gente. Fucei. Por hoje, eu vou deixar do jeito que tá. Quando ele secar, quando ele estiver melhor, aí realmente volto aqui com vocês. Tá pronto, gente. É isso. Ó, inclusive, botei uma roupinha pra dar um closinho no vídeo. Mas é só pro close pro vídeo. Isso daqui não é o look pronto, inteiro. O projeto que eu tinha na minha cabeça. O chapéu tá assim. Inclusive, do jeito que eu acabei formando ele, eu gostei desse jeitinho. E eu gostei desse... Deixa eu ver ali. Opa! Meio de ladinho assim, fazendo um charminho também. Gostei dos dois jeitos. Não decidi ainda como vou usar. Pra mim já tá pronto. Pra mim já não tem mais muita coisa pra fazer. O que vocês acharam? Vocês gostaram? Oh. Pois. É isso, gente. Fiquem apostos pra novidades, etc. O look inteiro provavelmente sai antes do Halloween, espero eu. Se vocês gostaram, aquele papo de sempre, se inscreve. O de sempre, um like, um comentário. Me conta o que vocês vão fazer de Halloween esse ano. Eu claramente vou de bruxinha rabuda. É isso, gente. Beijo.